Olá, pessoal, vamos a mais duas questões do simulado. Essa questão é sobre escala. Caiu no Enem 2020. Uma associação desportiva contratou uma empresa especializada para construir um campo de futebol em formato retangular com 250 metros de perímetro. Tem um perímetro de 250, o perímetro é 250 metros. Foi elaborada uma planta para esse campo na escala 1:2000. Muito bem. Na planta, a medida do perímetro do campo de futebol em metro é... Bom, gente, escala é uma razão notável, né? Que é uma razão em que o numerador é o comprimento no desenho e o denominador o comprimento real. Muito bem. Aqui nós temos que ver, fala que é o comprimento de um campo do perímetro do campo, um perímetro do campo de futebol. Veja, em metro, então é comprimento. Então nós vamos aplicar a escala uma vez. Se fosse, só adiantando aqui, lembrando, fazendo uma revisão, se fosse área e tivesse que aplicar a escala, como é dimensão 2 e seria metro quadrado, a gente teria que aplicar duas vezes, não esqueça disso. E se fosse volume, que é, por exemplo, metro cúbico, dimensão 3, teria que aplicar a escala 3 vezes. Mas aqui é simples, é uma vez só. Vamos fazer por regra de 3? Vamos fazer por regra de 3? Bom, escala. Então, vamos colocar aqui no papel, as colunas, e aqui real, tá? Se ela é 1:2000, então no papel 1, equivale a 2.000 no real. E aí ele fala 250, que aqui é real, né? É o perímetro real. E no papel, X, que ele pediu no papel, ó, na planta. Muito bem. E aí é uma regra de 3 direto, basta multiplicar cruzado. X vezes 2.000 é igual a 250. Então, X é igual a 250 dividido por 2.000. Esse zero eu posso cancelar com esse zero, que é dividido por 10 em cima e embaixo. 25 dividido por 200, 0,0, né? 1, sobra 50. Para continuar, coloco um 0. 2, sobra 100. Para continuar, coloco um 0, 5. 0,125, alternativa B. Vamos agora a mais uma questão. Essa questão é sobre função do segundo grau. Vamos ao enunciado. O administrador de um teatro percebeu que, com o ingresso do evento a R$20, um show conseguiria atrair 200 pessoas e que, a cada R$1 de redução do preço do ingresso, o número de pessoas aumentava em 40. Ele sabe que os donos do teatro só admitem trabalhar com valores inteiros para os ingressos, pela dificuldade de disponibilizar o troco, e pretende convencê-los a diminuir o preço do ingresso. Assim, apresentará um gráfico da arrecadação em função do valor do desconto no preço atual do ingresso. O gráfico que mais se assemelha ao que deve ser elaborado pelo administrador é... Gente, eu vou resolver essa questão de duas maneiras. A primeira maneira é assim, mais intuitivamente, tá? Veja, gente, esses gráficos, eles têm o quê? No eixo horizontal, que o eixo X é desconto. Então, a cada R$1 de desconto, certo? Aqui tem no eixo Y a arrecadação. Veja, se não tiver nenhum desconto, que o preço no início, que eu marquei aqui, é R$20, né? Quantidade de 200 pessoas, né? E a arrecadação não seria 20 vezes 200? Sim, porque é o preço do ingresso vezes a quantidade de pessoas, que dá 4.000. Ok. Então, veja aqui, no zero, que não tem nenhum desconto, a arrecadação é 4.000. Aí, se tiver R$1 de desconto, vai aumentando, né? Aumenta a arrecadação, conforme ele falou. Muito bem. Agora, vamos pensar aqui, ó. Quando ele falou, de olho na alternativa, gente, vamos olhar a alternativa. Trabalhar com valores inteiros só. Se ele trabalha só com valores inteiros, quer dizer que o gráfico não pode ser contínuo,
porque só vai ter representação do x inteiro aqui. Então, a gente pode, o gráfico que é linha contínua, a gente pode eliminar. A gente pode eliminar o A, a gente pode eliminar o D, pode eliminar o C. Então, nós ficamos entre o B e o D, né? Que só vai ter representação nos valores inteiros do eixo X. Então, esses pontinhos. Bom, agora, nós vamos fazer uma comparação. Será que é uma reta ou será que é uma parábola? Bom, pessoal, pensa aqui, ó. Quando for 20 de desconto, se era o valor era R$20, se tiver 20 de desconto, não daria zero o valor? Zero vezes qualquer quantidade de pessoas, não daria zero a arrecadação? Então, esse gráfico está errado. Agora, vamos ver aqui o 20. O 20 justamente dá zero de arrecadação. Então, alternativa E. Agora, fazendo pela função do segundo grau. Vamos lá. Vamos fazer de uma segunda maneira. O preço do ingresso no início é 20. Quantidade de pessoas 200, arrecadação 4.000. Vamos chamar de X um desconto. Então, a cada desconto, cada real de desconto, cada de desconto, ele fala que aumenta em 40 vezes a quantidade de pessoas. Então, era 40 vezes aquele X. Vamos ver a frase aqui novamente, ó. O número de pessoas aumentava em 40. Se era 200, então mais 40x. 200 no início mais 40x, certo? E a arrecadação, nós tínhamos falado, é sempre o preço vezes a quantidade. Então, P vezes Q. Muito bem, onde x é o desconto. Então, vamos substituir aqui como fica a equação, colocando esse x como o valor do desconto para que seja a representação do gráfico, que aqui também é desconto, certo? Então, vai ficar P é 20 menos X, que multiplica o Q, que é 200 mais 40x. Então, nós estamos buscando a função correspondente à situação. Quando você faz aqui a distributiva duas vezes e une os termos semelhantes, vamos ver como vai ficar aqui. 20 vezes 200, 4.000, mais 20 vezes 40 mais 80x, aqui menos 200x, agora multiplicando o x, menos 40x ao quadrado. Bom, só para terminar aqui, então, a x vai dar, ficar menos 40x ao quadrado, vai ficar a forma de função do segundo grau, menos, aqui é 800, aqui era 800, né? Menos 600x, mais 4.000. Essa é a função do segundo grau associada. E o gráfico de uma função segundo grau é uma parábola. Aqui, como o A é negativo, boca para baixo. Boca para baixo é essa e essa. Aí volta ali, como só vai trabalhar com números inteiros, então só pode ser a alternativa E. Não pode ser linha contínua. Tá, pessoal? Então, esse exercício é bem interessante para você ver uma situação e qual é o gráfico associado. Então, a sugestão que eu dou é você ficar substituindo, né? A gente substituiu o 20 e viu que não poderia ser aqui, diferente de zero, o y correspondente, que é a arrecadação. Então, a gente descartou os gráficos que eram uma reta. Pessoal, qualquer dúvida, estou à disposição. Até o próximo vídeo.